seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia, irmãos. Gente, estar em Campo Grande é voltar a coisas que eu vivi, né, lá pelo ano de 2002. E hoje pela manhã, né, eu acordei e pensando no que eu ia falar, me veio um desejo no coração de falar com vocês sobre a bênção da conexão divina. Você pode repetir isso comigo e falar assim: a bênção da conexão divina. Deixa eu tentar te explicar um pouquinho o que vem a ser isso, né? Eu tenho entendido que parte do meu destino alguém está carregando. Amém? E parte do seu destino também alguém está carregando. Então o que Deus faz? Deus nos conecta, né, a homens e mulheres que carregam o que nós precisamos para a nossa vida, para a próxima estação, né? E nós como igreja precisamos entender a importância desse assunto, né? Porque você vai perceber que ao longo da sua jornada Deus vai te conectar a homens e mulheres que carregam o que você precisa. Porque lembra que você foi abençoado com toda a sorte de bênção? Você lembra disso mesmo? Efésios 1:3. Então, a Bíblia diz, né, que aquela parábola que a uns ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos e a outro 1. E a Bíblia diz segundo a sua capacidade, né? A ideia de Deus nesse texto é multiplicação. Porque o que recebeu 5 multiplicou para mais 5, o que recebeu 2 para mais 2, o que recebeu 1, né, esse enterrou no dia do acerto de contas, né? O Senhor vem tratar, e aquele que multiplicou para mais 5, ele foi considerado, né, e ouviu: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Da mesma forma, o que recebeu 2, agora o que recebeu 1, né? Ele disse algo por não conhecer o caráter de Deus, com certeza. Ele disse: sabendo que tu és homem severo, né, que colhe onde não plantou, eu guardei e estou te devolvendo. O que ele ouviu? Servo mau e negligente. O que está preparado para você é choro e ranger de dente. Então nós precisamos entender a importância daquilo que carregamos. Quando você nasceu de novo, a Bíblia diz no livro de Colossenses que eu e você fomos tirados do império das trevas e colocado agora no reino de Deus, no reino da luz, no reino do amor, né? E nesse reino agora, eu sempre gosto de dizer que você não chegou sabendo tudo, mas Deus enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para te guiar a toda a verdade, para te ensinar a respeito de todas as coisas. E agora, como um cidadão celestial, como um embaixador de Cristo aqui na terra, precisamos entender também a cultura do céu, porque agora você tem uma nova cidadania. Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo: quantos nasceram aqui na região? Levanta a mão. Então, quem nasceu aqui na região, por favor, não fica chateado comigo, foi aquela pessoa que morreu. Você nasceu de novo, você agora é um cidadão celestial. Sua cidadania é o céu. Parece brincadeira, mas a gente precisa andar consciente disso, de que você é um cidadão celestial. Não é uma pegadinha, pelo amor, não fica chateado comigo, tá bom? É porque eu penso a importância de você ter esse entendimento enquanto no seu dia a dia. Você é um cidadão celestial, né? Sua cidadania foi mudada. Agora você também precisa entender a cultura da sua pátria. E eu não sei se você sabe, no céu não está faltando nada. No céu não tem doença. Quantos estão aqui comigo? Né? E um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, você acha que ele está sofrendo? Está passando necessidade? Os filhos dele estão estudando em escola pública lá, passando necessidade? De maneira nenhuma. Por que que não? Porque a nação que envia é a nação que sustenta. Agora, se você é um embaixador do céu aqui na terra, deixa eu te lembrar, amado, no céu não está faltando nada. Amém? Precisamos andar consciente dessa verdade, dessa realidade que nós temos. Somos um cidadão celestial mesmo. Amém? Você deveria encher o peito. Então você precisa entender a importância, né? Você é um cidadão celestial e você é abençoado até a tampa. Eu não sei se isso te inspira. Tudo que você precisa está dentro. E tudo que as pessoas precisam, Deus colocou em você.
Porque parte do destino das pessoas você está carregando. Então você carrega algo divino da parte de Deus para entregar. Por isso, amado, que você precisa estar bem. Você não vem chegar aqui mal-humorado e mal não, porque você precisa entregar o que eu preciso. Então resolva a sua vida e vem bem para o culto. Aí já estou falando besteira, né? Deixa eu molhar as palavras, gente, de novo. Né? Então assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? De que você carrega algo divino. Nesse ambiente é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Quando você lembra disso? Salmo 133. Então, amado, você não pode chegar para o culto mal, porque você é um cidadão celestial, não tem nada te faltando. Você é curado, você é sarado. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. E o que é mais poderoso, que o que te enriquece não é o teu trabalho, é a bênção do Senhor. Provérbios capítulo 10, verso 22. Não é interessante? Porque tem gente que pensa que é o trabalho. E, meu Deus, é que começa a vir as coisas, eu tenho que ficar filtrando, né? Olha só. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. Isso aqui não está no contexto não. A Bíblia diz algo muito interessante a respeito de você entender quem você é, né? E quem escreveu Eclesiastes foi Salomão no final da sua vida, depois dele entender tudo. Ele diz assim, olha, o que ele descobriu: nada há melhor para o homem. Eu acho melhor você olhar, porque está escrito, você vai pensar que eu estou falando nada, mas está escrito: nada há melhor, Eclesiastes 2, 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Mas sabe o que ele diz, o que ele descobriu? Ele diz: no entanto, descobri que isso não vem do seu trabalho, vem da mão de Deus. Comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho, ele disse, vem da mão de Deus, não vem do seu trabalho. E ele continua dizendo: pois separado deste de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá dinheiro? Não. Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Não é a todo mundo, ao homem que lhe agrada. Mas para agradar a Deus, Hebreus 11:6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então Deus dá o que? Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas olha que interessante: mas ao pecador ou ao homem sem aliança, esse recebe trabalho, a fim de ajuntar e amontoar para depositar na conta daquele que agrada a Deus. E eu gosto desses textos. Você não gosta não? Fala a verdade. Tem gente trabalhando para depositar na tua conta? Durante um tempo eu tive dificuldade com esse texto. Falei: Deus, eu acho injusto. Os outros estão trabalhando para depois depositar na minha conta. Assim, o problema é que ele está usando o que é teu, porque a bênção está sobre a sua vida. Que o que te enriquece não é o teu trabalho, é a minha bênção. E eu vou te provar que a bênção é uma obra do Espírito. Amém? Você está aqui comigo? Então é muito importante a gente entender essas coisas, né? Então a bênção é uma obra do Espírito, né? 1 Coríntios capítulo 10, já que nós estamos num culto de ceia, eu acho muito interessante esse texto também. 1 Coríntios 10, 16, ele diz assim: porventura o cálice da bênção. Fala assim comigo: o cálice da bênção. O que nós vamos celebrar daqui a pouco, o cálice da bênção, né? Que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, né? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Então, amado, portanto, a bênção de Deus em nossas vidas está diretamente ligado à aliança que temos em Cristo. A bênção do Senhor não tem nada a ver com o que você faz, com o que você fez, tem tudo a ver com o que Jesus fez. Pega isso, pelo amor de Deus. Amém? Não foi o seu trabalho, foi o trabalho dele, né? Então eu e você precisamos andar consciente da bênção. Então é muito importante entender isso, né? E a bênção é uma obra do Espírito. Eu vou te provar isso. Eu vou citar bem rapidinho Gálatas 3:13. A Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma que foi isso? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Com o propósito de quê e para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios
em Jesus Cristo, com o propósito de quê? A fim de que eu e você recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a bênção de Abraão é uma obra do Espírito. Quando você nasceu de novo, você nasceu abençoado. Você está feliz por isso? Com essa alegria toda mesmo? Né? Estou te falando que você é abençoado até a tampa. Você precisa andar consciente disso todo dia. Lá na minha região, quando chega segunda-feira, o povo, meu Deus, amanhã tem que trabalhar. Eu falo, é um problema trabalhar? Muito pelo contrário, é uma grande bênção. Porque tem desempregado que está doidinho para trabalhar, né? Então, amado, você tem que acordar com a cultura da bênção. Amanhã você vai desfrutar de um dia maravilhoso. Amanhã vai ser bem melhor do que hoje. Então quem anda com a cultura da bênção entende esse propósito. É de glória em glória, de fé em fé. É mais e mais. Maior acesso, maior graça, maior favor. Amém? É assim que você vive todos os dias. E é uma escolha que você faz. Viver com a consciência da bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? E é muito importante. E ainda se tratando sobre o assunto da bênção, eu penso que eu e você temos muito que aprender e viver, né? Como filhos de Deus, né? Porque a bênção do Senhor é para essa vida, não é para o céu. Mas você tem que desfrutar de toda a bênção que Deus tem para você aqui. Porque quando você for para o céu, você não vai precisar dela lá. Então a bênção é para esse tempo, para essa estação que nós estamos vivendo, né? A vida é uma passagem, não é? Aqui. Então, já que a vida é uma passagem, amado, aproveita a paisagem. Amém? Viva bem. Acorda animado, encorajado. Já viu gente que acorda mal-humorado? Já viu ou não? Eu não sei com quem que dormiu. Eu tenho a impressão de que com quem. Porque alguém que acorda mal não é possível. Se a Bíblia diz que Deus acrescenta ao justo enquanto dorme, essa criatura foi dormir com quem? Não é verdade? Só se for com o cão, com o capeta, não é possível, né? Então às vezes a falta da consciência da bênção faz o cara ir dormir com o diabo, né? E eu sei que não tem isso aqui nessa região. Não é porque eu sou assim mesmo. Não, você não era assim não. Quando você era bebê, sua mãe, você não, foi as escolhas que tornou. Deixa eu tomar água de novo. Eu sempre... Então, amado, nós precisamos entender essas coisas, né? E a bênção do Senhor, nós vamos entender que, com base nos textos que eu li para você, ela repele a maldição da lei, né? As pessoas vão ver que por conta da bênção de Deus na minha vida e na sua vida, nós somos supridos. Eu digo, não tem nada a ver, amado, propriamente com aquilo que você faz, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor fez. Porque, lembra, Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Sabedoria, né? Conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, amado, se tem uma coisa que eu e você precisamos buscar, o livro de Provérbios diz, é a sabedoria, né? Se você estimar ela, ela vai te colocar em lugares altos. Mas o problema não é o caso de vocês, que muitas pessoas estão correndo atrás do dinheiro. E sabe, amado, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Não sei se você percebe isso e não fica chateado. Pelo amor de Deus, bota os tomates no chão, calma aí. Deixa eu terminar. Porque a Bíblia diz, lá em Salmos 23, o último versículo, que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Você sai para trabalhar, a bênção segue você. Você está em casa, a bênção está lá. Seu marido vai, você fica, a bênção está lá. Os seus filhos também, a bênção está lá. Essa consciência é importante. E entender sobre a bênção de Deus, né, como um cidadão celestial, é fundamental para a vida cristã, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Amém? Porque entender a bênção do Senhor pode te fazer crescer, em aumento mesmo, em todos os aspectos da sua vida. Então, por que nós entendemos isso? Porque tudo que precisamos nós temos em Cristo, e Ele veio habitar em nós, Ele veio morar em nós. Nós estamos em Cristo, Ele em nós. Você está aqui comigo? E
a unção e a bênção, ela pode aumentar em nossas vidas, na medida que conhecemos, né, esse assunto poderoso da bênção da conexão divina. Por exemplo, né, a imposição de mãos vai liberar bênção sobre a sua vida. Eu gosto de um texto de Jesus, né, Marcos capítulo 10, verso 14, né, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, presta atenção agora, e impondo-lhes as mãos, o que ele fazia? As abençoava. Então, a imposição de mãos é uma bênção de Deus para a tua vida. A imposição de mãos é uma doutrina de Cristo. Então Jesus abençoava as crianças, né, impondo as mãos sobre elas. Então, por que eu estou falando isso, amado? Porque Deus vai levantar pessoas na minha vida, na sua vida, que elas carregam algo divino, que eu e você precisamos. E geralmente é onde isso acontece, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus vem e impõe as mãos sobre a sua vida. Eu não sei se você lembra, amado, nós temos percebido que isso tem se perdido. Eu me lembro lá atrás, antes de sair de casa, bença mãe, bença pai, se entendia muito a importância disso. E hoje, né, eu não percebo, eu não sei aqui, mas lá na cidade de Guará, em São Paulo, isso se perdeu. Sabe, entender a importância do que o seu pai e que a sua mãe carrega para a sua vida. Ah, se você entendesse isso. Foi eles que te geraram, foram eles que, foi por meio deles que Deus te trouxe à terra. E eles carregam algo divino para a sua vida. Eu amo falar sobre esse assunto. Não vou entrar muito a fundo não. Mas é importante entender isso. De volta e meia você separar a tua família, os pais aqui, e impor as mãos sobre eles. Anunciar uma nova estação. Declarar aquilo que está por inspiração no teu coração. Irmãos, a gente precisa voltar a fazer isso. A gente precisa entender a importância. Volta e meia eu faço um culto lá para me impor as mãos sobre todo mundo, porque eu entendo a importância disso. Como homem de Deus levantado como uma voz, eu carrego algo divino para o povo que Deus confiou a mim. E eu só sou um canal, não é porque eu sou a bênção, não. Mas entender a importância da conexão divina. Deus não vai descer aqui para tratar com você. O que Deus vai fazer ao longo da sua jornada? Ele vai levantar e treinar homens e mulheres que vão tocar a sua vida. Por exemplo, esse casal, Deus levantou aqui como voz para essa região, como voz para essa igreja. Eles carregam algo divino para a tua vida. Isso é a bênção da conexão divina, a bênção da comunhão. Quando eu entendi isso, amado, isso mudou a minha vida. E eu não tenho tempo para falar, porque eu venho de uma história que esse tipo de coisa não existia para mim. Muito pelo contrário, eu não queria nem saber. Eu cheguei a dizer, eu nunca mais me submeto a homem nenhum, porque eu só sofri e apanhei. Mas um dia os meus olhos foram iluminados para essas coisas. Quantos entendem a importância disso? Amém, irmãos? Da mesma forma que você, como um pai natural e mãe, carrega algo divino para os teus filhos, Deus vai levantar também homem e mulher como pais espirituais para a tua vida. E volta e meia você precisa sentar com esse casal, entender a importância do que eles carregam para a tua vida. Amém, irmãos? E eu penso o quanto é importante a gente entender isso. E quando o seu pastor impõe as mãos sobre você, irmão, você precisa entender, algo está sendo comunicado, algo está sendo transferido da parte de Deus para a minha vida. Amém? É muito importante a gente entender isso. Amém? Pessoas passam por nossa vida, né?
Porém, ministros ou homens de Deus são levantados e treinados por Deus e carregam a bênção e a unção que precisamos. Como eu sou grato a Deus pela vida do meu primeiro pastor, chamado Pastor Caldas, né? Como eu sou grato por Dave Robertson, né? Como eu sou grato por Gilson, por Herênio, por Sâmia, por Maneco, pessoas que tocaram a minha vida no início da minha caminhada cristã. E como eu sou grato, amado, a Deus, né? Por um homem de Deus chamado Eliezer Rodrigues, que enxergou coisas na minha vida que eu naturalmente não via. E eu me lembro que ele precisava ir para Guaratinguetá por conta de uma necessidade que ele teve. Ele estava em Londres com o pastor Bud ensinando lá numa escola, e lá em Londres tinha uma mulher de Guaratinguetá chamada Cleia. Eu não tenho nada a ver com a vida da Cleia, eu não tenho nada a ver com a vida do pastor e pastor Bud em Londres, mas lá estava uma mulher de Guaratinguetá, e estava lá de forma ilegal. O pastor Bud ficou bravo, quem conhece ele sabe: você está ilegal aqui, irmã, você não pode continuar nessa escola. E o que você está fazendo aqui? Eu briguei com meu marido. Vai voltar para o Brasil, vai restaurar o seu casamento, nós não vamos aceitar você aqui, né? E ela voltou, restaurou o casamento, e aí ficou ligando para ele. E ele ligou para o pastor Eliezer: Eliezer, pelo amor de Deus, essa mulher parece aquela velha importuna, atende essa mulher lá, pelo amor de Deus. E aí, o pastor Eliezer agora precisava ir para Guaratinguetá. Ele ligou para um monte de gente, né? Era um dia de semana da diretoria para quem podia ir com ele, não podiam ir também. E ligou para mim, eu estava indo atender um cliente em São Paulo, e eu também não podia ir. Ele falou assim: Zé, cara, tu conhece Guaratinguetá? Eu falei: nossa, pastor, eu conheço, mas o que você vai fazer lá? Ele falou assim: cara, ele contou a história. Eu falei: pastor, eu não posso, estou indo atender um cliente. Eu desliguei o telefone e eu fiquei mal demais. Aí liguei para o meu cliente, cancelei. Eu falei: pastor, onde você está? Aí fui buscar ele, para trazer ele para Guaratinguetá. Agora, o que eu não sabia, que indo atender a necessidade do meu pastor, eu estava indo me encontrar com o meu destino. Alguém carrega a próxima estação da sua vida. Meu Deus, aleluia. Eu não sei quanto a você, mas isso me abençoa demais. Isso aí, por favor, vou me controlar. Sabe por quê, irmãos? Eu teria afetado a vida da minha filha, o destino dela. Minhas filhas não teriam casado se eu tivesse dado não para ele. Eu não teria aberto 10 igrejas, eu ia dar conta dessas pessoas diante de Deus. Sabe, amado, um não para a liderança às vezes está fechando a porta da próxima estação da sua vida. Servir de qualquer forma, amado, pode afetar profundamente sua vida e ministério, seu destino. Por isso que você precisa entender a bênção da conexão divina. Eu teria que ter tempo, amado, em um culto só eu não conseguiria falar sobre essas coisas todas, porque esse assunto mexe demais comigo. Porque, amado, eu estava fadado a viver uma vida miserável. Eu estava tentando dar certo na vida, mas uma conexão divina me apresentou a próxima estação da minha vida. E não foi capacidade humana que Deus encontrou em mim, não. Muito pelo contrário, foi obediência em atender uma necessidade de alguém que era uma voz sobre a minha vida. Eu fico pensando, mas se eu tivesse dado não para ele, talvez eu nem estaria aqui. Vocês conseguem entender a importância desse assunto? Você está aqui comigo, pelo amor de Deus, sabe? É tão sério, é tão importante entender isso. Sabe, amado, tem uma palavra chamada carabe. É a porta que se abre, é o tempo de Deus. Sabe, amado, você precisa estar atento a essas coisas. A bênção da conexão divina vai te conectar a pessoas, e principalmente a tua liderança, para anunciar a próxima estação. Deus me deu uma palavra esses dias, eu até citei aqui, sobre Daniel, que é Ele quem muda o tempo e as estações. Ele quem estabelece reis e remove reis. Precisamos andar atento a isso. Amém, irmãos? Precisamos ter esse cuidado com a nossa vida. Precisamos entender mesmo de fato que existem unções sobre homens de Deus que vão me promover e te promover, ou nos levar para um lugar mais alto nele, que naturalmente eu e você não iríamos entrar. Você entende isso?
Mas Deus, por meio de pessoas que Ele treinou de forma específica para alcançar a tua vida, essas pessoas carregam o que você precisa, o que a tua família precisa. Amém, irmãos? É importante entender isso. Amém? É importante entender a seriedade da conexão, né, com a liderança de Deus para a sua vida. E Deus é quem levanta sobre você essa conexão, né, para te alcançar, para te abençoar. E geralmente, amado, eu entendo perfeitamente que às vezes não vem no embrulho o que você quer, não. Porque às vezes você quer um pastor todo amoroso, né? E não estou dizendo que não existe, pelo amor de Deus, né? Você quer alguém que te compreenda, que seja assim, né? Chega a me dar coceira quando eu começo a falar essas coisas, né? Alguém todo, né, cuidadoso, alguém que gaste com você 5 horas, né, como é o nome do negócio? No gabinete, né? Que te ouça muito, sabe? E eu vou falar, rapaz, tem que valorizar essas pessoas, pelo amor de Deus, não é brincadeira não. Agora, às vezes vem no embrulho que você não gosta. Falou assim, rapaz, ele podia ser mais carinhoso, podia, mas você tem um pastor que merece. O pastor que precisa. Amém? Deus sabe do que você precisa. Não adianta fazer cara feia, não. Nem vem, porque aí o negócio arrocha. Não me provoca, não. Não, irmão. Você precisa entender quem você é também, criatura. Ai, ai. Vem. Eu quero um amoroso. Deixa eu tomar água. Aleluia. Olha para Pedro, que amoroso que ele era, né? Depois ele recebe de presente a igreja. Você viu que coisa legal? A mãe de Jesus, ele confiou a João, né? Jesus era muito inteligente, mas a igreja, ele falou assim, Pedro, eu quero te dar um presente. A igreja. Aleluia. Agora está caindo a ficha. Você vai ver, Pedro deu trabalho, meu amigo. Deu trabalho esse camarada. Já viu Pedro, aquele cara que tudo sabia? Já viu essas pessoas? Começava a falar, não, eu sei, eu entendo sobre isso também, né? Ninguém perguntou, mas ele levantava a mão, né? Pedro, tudo ele sabia, era impressionante. Mas você vai ver que Pedro entendeu a importância dessa voz, né? Eu até citei aqui ontem. Pedro, ele passa uma noite toda frustrada pescando, né? E o problema não era que não tinha peixe, né? Porque naquele tempo, amados, que o que não faltava, eu acho que no mar e nos rios era peixe, não é verdade? E uma noite toda frustrada, mas de manhã Jesus precisa do barco de Pedro, né? E depois Jesus fala para ele lançar as redes, né? E eu sempre gosto de dizer, entendendo o comportamento de Pedro, eu falei, Jesus, de pescaria entendo eu, né? De almas você entende, mas de pescar, isso não é hora de pescar e nem muito menos aqui é o lugar de pescar. Mas Pedro não questionou Jesus, muito pelo contrário. Ele falou assim, sob a sua palavra eu vou lançar as redes. E você vai ver que ele fez a maior pescaria da vida dele. Então a palavra do seu líder, da sua liderança, tem que ter grande peso sobre a sua vida. Você não precisa entender às vezes, você só precisa obedecer. Está aqui comigo? E Pedro, mesmo com aquele temperamento dele, obedeceu direitinho. Até porque estava frustrado e lavando as redes. Então, amado, está frustrado às vezes porque quer. Fica próximo da liderança que você vai ver as coisas mudando na sua vida. Porque você precisa estar na área de conexão divina. É que nem o Bluetooth, não é isso? Não é? Você tem que estar na área de cobertura. Ficar longe vai ser alcançado como? Não vai entender, vai ficar chiando, né? Já viu o som ruim? É péssimo, né? Você, oi? Está longe. As ovelhas ouvem a voz do seu. Tem que estar claro. Amém? Então é muito importante entender isso. Amém? Os peixes que fugiram a noite toda das redes de Pedro, de manhã correram.
E o que eu acho interessante é que aquilo que ele recebeu não só afetou a vida e a necessidade dele, ele mandou chamar os outros, vem porque tem para todo mundo também, porque o que você carrega vai afetar os outros também. Então é importante entender isso, não é só por causa de você, é o que você carrega para as pessoas. Amém? Deus vai comunicar coisas. Então fica bem claro, né, que Jesus tinha algo a oferecer a Pedro. Jesus era ungido por Deus, né? Deus tinha o capacitado para transmitir isso para o seu povo nos seus dias. E Deus ainda hoje equipa homens, né, para transmitir ao povo dele. E precisamos lembrar que existem unções que vão nos levar para um lugar mais alto. E quando nós honramos, né, o homem de Deus, a unção que Deus levantou sobre a nossa vida, ou a unção que está operando no ambiente, você vai receber a bênção da conexão divina. É importante demais a gente entender isso. Por isso, amado, que eu penso que a importância da vacina da bênção, né? A bênção é uma vacina, e volta e meia a gente precisa ser vacinado, né? Para a gente não cair nessas coisas e ficar imunizado mesmo das investidas de Satanás, de querer nos afastar, né, daqueles que carregam algo divino para a nossa vida. Sabe, amado, você não foi chamado para fazer nada sozinho. Amém? Você foi chamado para viver em um corpo. Imagina, né, o pulmão agora se rebelar e falar assim: gente, eu cansei, né? Eu fico, né? O olho está vendo tudo que está acontecendo aí fora, né? As mãos estão aí tudo, e eu estou aqui, ninguém me vê, e eu cansei, estou indo embora hoje. Imagina, o corpo todo vai sofrer. Imagina o pulmão parar. Todo o corpo vai sofrer. Então, amado, o que você carrega nós precisamos. Você é muito importante para a igreja local. E você é importante dentro e funcionando, não é longe não. Deus não te plantou nessa igreja para você viver aquém ou à beira. Você tem que estar na área de atuação. Você tem que estar debaixo da bênção da conexão divina. Sabe, amado, quando você olha para o mar, você vai ver as baleias, aqueles peixes monstruosos e grandes, né? Você vai ver que ele tem toda a liberdade no mar, né? Ele tem toda aquela articulação, aquelas coisas todas, ele se alimenta no mar. No mar ele tem liberdade, né? Ele vive e desfruta e vive daquela exuberância muito grande. Mas no dia que ele falar assim: estou fora, não quero mais saber do mar, estou indo embora para a areia, o que vai acontecer com esse peixe, com essa baleia? É o que vai acontecer com você se você cair nessa onda também. Por que uma árvore, ela frutifica, ela dá fruto na estação própria? Porque está plantado. Agora, o que a Bíblia diz a respeito de mim e de você? Salmos diz isso, que nós somos plantados juntos, somos como árvores plantadas pelo Senhor, que na estação própria dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, né? Fica verdinho o tempo todo. Sol tá, mas porque está plantado, está verdinho. O sol pode estar queimando para todo mundo, mas para você não, está verdinho, ó. Amém? Você não está murcho. Então, quando você encontra alguém murcho, pode ter certeza, rapaz, está desconectado. Porque a bênção está operando para tanta gente, porque para ele não. É porque é um... Aleluia. Amém? Então precisamos entender a importância, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver exemplos claros, né, a respeito desse assunto. Por exemplo, né, Deus fala com Moisés em meio à sarça e o fogo. Deus chama Moisés para fazer o que ele não queria, e ele nem esperava aquilo. Agora, por que Deus chama Moisés? Porque Moisés era bom? Por causa do clamor do povo, por causa da necessidade do povo, porque o povo estava preso e sendo hostilizado no Egito, né? E Êxodo 3,6 diz assim, eu vou ler bem rapidamente: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente, ó Moisés, vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E você vai ver lá no final, agora eu te enviarei. Parece que é Deus quem vai fazer, mas não, Deus vai levantar alguém para te alcançar. Deus levantou Moisés por causa do clamor e da necessidade do povo. Não era porque Moisés era bom, não é porque era perfeito, mas é porque você estava precisando de um Moisés na sua vida. E Deus falou assim: você vai levar o meu povo para aquilo que eu tenho para eles. O que Deus tem para você, Deus vai precisar levantar alguém para te levar até lá. A bênção da conexão divina. Por isso, amado, que na igreja você tem que estar conectado, você tem que estar envolvido. Você não pode estar na periferia, não. Amém? Você não pode estar na periferia. E esse é um assunto, amado, que a gente precisa ser ensinado. Eu pedi para o pastor me deixar eu falar. Eu não vou conseguir tocar em tudo, mas é importante demais. É fundamental. Eu jamais estaria aqui se Deus não levantasse Eliezer Rodrigues, meu pai espiritual, um homem de Deus, que eu admiro. É perfeito? Não. Agora tocando e cantando, uau. E eu fui lá na igreja por causa dos dedos gordinhos dele, e ele tocando aquele teclado. Eu falei... Aquele homem carregava algo que mexia comigo. E no início, amado, nada que eu fazia para ele estava bom. Parecia um papel de enrolar prego. Vocês conhecem a expressão aqui? Duro, meu amigo. Batia para ver doer. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. E eu sempre esperava pelo menos um elogio, alguma coisa. E nada. E um dia um profeta chegou para mim, né? Ele falou assim: rapaz, eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu falei: graças a Deus, pelo menos alguém tem uma palavra para a minha vida, né? Mas eu não entendia que era uma estação que Deus estava tratando comigo, né? Porque se você precisa de um profeta para Deus falar com você, porque você não está ouvindo Deus faz tempo. Melhor tomar água de novo, gente. Então esse profeta falou para mim: rapaz, eu tenho algo para te dizer. Eu falei: fala. Mas não está pronto para ouvir. Eu falei assim: não, mas eu tenho algo para te dizer. Para o que Deus te chamou, você não está pronto ainda. Eu falei: ah, não, você está de brincadeira. Esse cara não sabe o que eu já passei. A bambuzada que eu tomei a vida toda e estou aqui, agora me arrebentando aqui, ajudando todo mundo aqui. Ninguém presta atenção no que eu estou fazendo. Já viu essas coisas dentro da igreja ou não? Eu já passei por essas coisas. Indignado, querendo a atenção de alguém, pelo amor de Deus, né? Já viu isso ou não? Querer ser reconhecido. Eu não sei porque, se o céu está te aplaudindo. Se você quer reconhecimento humano, irmão, deixa eu te dizer, você não tem o do céu. Porque o que te galardoa não é o que você faz publicamente, é o que Deus vê no secreto. Amém? Então é importante demais entender essas coisas. E Moisés foi esse homem para a geração dele. Amém? Você vai ver, eu não tenho tempo de falar. Eu poderia ler uma série de coisas aqui, mas deixa eu adiantar, porque hoje o relógio está trabalhando contra mim. Você vai ver que também Josué é aquele camarada que, durante o tempo de Moisés, é levantado por Deus para ser o servidor de Moisés. Mas deixa eu só encerrar pelo menos falando de Elias e Eliseu. Eu poderia falar de Paulo e Timóteo, a bênção da conexão divina. Sabe, amado, quando você olha para a vida do profeta Elias, quando você vai estudar sobre o caráter dele, você vai ver que ele era um profeta difícil de estar perto dele. O bicho era grosso. Quando você vai estudar, era muito grosso mesmo. Ele tinha um perfil difícil. Mas Eliseu decidiu servir aquele homem por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. E num período da vida do profeta Elias, Deus chama ele agora para Gilgal, e ele diz para Eliseu: fica aqui, porque Deus me chamou para ir para tal lugar. E Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não te abandonarei, né? E por 3 vezes acontece isso. E aí, para a última vez, Elias fala: rapaz, pede logo o que você quer, porque eu vou ser tomado de ti. Deixa eu te dizer, amado, a sua liderança, quem tira de você é Deus, não é você que sai.
Não, você precisa ouvir isso. Se quando eu for tomado de você, você estiver, você vai receber o que é? Porque o que ele falou, ele falou? Eu quero porção dobrada do que você carrega. E quando Deus toma Elias, você não vê Elias falando, meu profeta, meu profeta. Você vai ver Elias falando, meu pai, meu pai. E o manto cai sobre ele. Sabe, irmãos, nós precisamos entender a importância desse assunto. Eu quero te encorajar nessa manhã, a você, a estudar sobre, a pensar sobre. Deus levantou uma liderança sobre a tua vida para te abençoar, para te alcançar, para anunciar a próxima estação para a sua vida. E entender isso é fundamental. É a bênção da conexão divina sobre a sua vida. Quando a gente olha para Eliseu, tem algumas coisas importantes enquanto ele serve Elias, né? Primeiramente ele se dispôs, depois ele seguiu Elias e ele servia Elias, independente de toda e qualquer circunstância que se levantasse. Ele serviu aquele homem por mais de 20 anos. Em nenhum momento ele foi apagado por isso. Sabe, amado, eu também gosto de lembrar Davi, quando Deus quer levantar um rei sobre Israel, Deus manda o profeta agora na casa de Jessé. Quando se lembra dessa história? Né? E agora, quando o pai manda passar aquela fila, quando passou o primeiro, o profeta já se empolgou. Rapaz, está diante de mim o rei de Israel. Né? E Deus dá uma dura nele. Eu não vejo como você vê, eu vejo o... Uau! E aí o Senhor falou assim, não está entre eles. E aí ele falou assim, há alguém ainda? E isso eu acho interessante. Por isso que eu te falo, amado, quando chega o tempo de Deus sobre a tua vida, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde você está servindo, porque Deus não chama ninguém à toa. Agora Deus vai usar alguém para te levantar. Ele falou assim, então manda chamar. Eu imagino Davi cuidando das ovelhas, sujo, né? Usou todo bonito, mas ele chega sujo do serviço. E aí imagino Davi chegando, oi pai, bênção, tudo bem? O que está precisando? E aí Deus fala, está diante de mim o rei de Israel. Oh, aleluia. Vale a pena servir o Senhor, irmãos. Deus sabe onde te encontrar. Deus sabe onde te encontrar, irmãos. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.